alemã ou participar da sociedade civil francesa. Porém, o francês e o alemão não consideravam o judeu como francês legítimo, como o outro francês não judeu era. Então, por mais que o francês tinha nascido na França, ou o avô dele tinha nascido na França também, por uma série de motivos de expulsões e perseguições, os judeus chegaram na França num dado momento, e ele, querendo ser francês, não era pelos franceses considerado judeu, considerado francês. Era considerado o primeiro judeu, como se judeu fosse também uma nação. É a mesma coisa que você ser considerado brasileiro ou argentino. Você é argentino, você é brasileiro. Tudo bem que nos dias de hoje, no multicultural, a pessoa pode ter esses dois sentimentos. Minha mãe é argentina, ninguém é perfeito. E realmente existe uma sensação de nacionalismo argentino quando não é futebol. Quando é futebol é Brasil, mas se o Brasil não está jogando e a Argentina está jogando contra a Alemanha, eu trouxe para a Argentina, ainda mais que meu avô é sobrevivente do Holocausto, então eu vou torcer para a Argentina. O que é meio que um absurdo falar isso dentro do Brasil, então não espalhe, tá? Então esse sentimento de pertencimento chega ao cúmulo de um oficial chamado Dreyfus, na França, ter sido julgado em praça pública e ser julgado traidor da França sem provas e ser colocado no calabouço, numa ilha, simplesmente pelo fato de ele ser judeu. As suas patentes são cortadas com uma espada, o julgamento que é noticiado nos jornais da época, lá em 1860 mais ou menos, na França, e um jovem jornalista judeu chamado Theodor Herzl assiste esse julgamento e fala: realmente a Europa chegou num ponto, estamos falando de 100 anos, um pouco menos de 100 anos antes do nazismo, e ele chega à conclusão de que não existe aqui uma possibilidade dos judeus conseguirem viver dentro dessas nações, e tem que existir uma autodeterminação nacional para o povo judeu como nação, e aí começa a se criar um movimento nacional de autodeterminação do povo judeu. O movimento nacional de autodeterminação do povo judeu tem um nome que se chama sionismo, que é um nome muito deturpado nos dias de hoje, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, e é erroneamente colocado junto com palavras como fascismo, nazismo, comunismo, capitalismo e por aí vai, porque tem o ismo e rima, então acaba parecendo que é a mesma coisa, sendo que não é. Se a gente dividir a palavra em dois, Sion é um apelido de Jerusalém na cultura judaica. Sion, Monte Sion, alguns de vocês já ouviram falar, é o nome de uma montanha perto de Jerusalém, né? E faz parte da cultura judaica há mais de 2.500 anos chamar Sion, Jerusalém de Sion. É um apelido da cidade, né? Que nem os paulistas chamam Sampa, São Paulo. Então os judeus chamam Sion de Jerusalém há 2.500 anos. Isso está na cultura judaica, nas tradições judaicas, nas preces judaicas eventualmente também. Existe a palavra Zion, ou Sion em português. E sionismo nada mais é do que o movimento de autodeterminação do povo judeu para que ele possa viver de uma certa forma independente na sua terra ancestral. Ele não define fronteiras, ele não define como esse país vai ser criado. A gente pode até falar que sionismos, porque existem várias correntes de sionismo. Existem os caras de direita, os caras de esquerda, os capitalistas, os comunistas, os socialistas, tem de tudo, até os dias de hoje, né? Então, o sionismo começa a ser criado lá em 1860, 1870, como um movimento nacional. A gente ainda está falando de Império Otomano ainda. E esse movimento começa a ganhar aporte, começa a ganhar apoio, começa a ganhar fundos, e os líderes desse movimento vão até Istambul conversar com o sultão, que detém a soberania de todo o território do Oriente Médio, e eles pedem para que o sultão seja simpático à ideia de criar um Estado judeu na região da Terra Santa, da Terra de Israel, em algum momento e em algum território desse vasto território. E o sultão se coloca, obviamente, simpático à ideia, uma vez que essa região específica daqui era uma região árida, bastante gente morava nas grandes capitais da época, que era Damasco, Beirute e o Cairo. São cidades muito maiores do que as outras cidades que existem até os dias de hoje em Israel, e estamos falando de 150 anos atrás. Para vocês terem uma ideia de proporção, Jerusalém hoje tem 1 milhão de pessoas, em 1860 tinha 8 mil habitantes. Tá? Então, realmente, e obviamente a cidade era habitada somente na cidade velha, não existia nada em volta também. Então,
esse movimento começa a criar um movimento de imigração de judeus para cá, que se juntam com judeus que moravam aqui, como em Jerusalém, por exemplo, como eu acabei de citar, e outras pequenas cidades religiosas que tinham árabes, muçulmanos, cristãos, drusos e judeus também. E eles vão e começam a chegar na região e começam a criar comunidades agrícolas, que alguns de vocês talvez já escutou, chamadas de kibbutz, que são fazendas comunitárias com uma ideia socialista comunista, na qual todo mundo trabalhava em absolutamente tudo e todos ganhavam as mesmas riquezas que o kibbutz produzia. E eles começam a chegar lá no final do século XIX, no começo do século XX, ainda sob o Império Otomano, criar esses kibbutz, fundar esses lugares, essas comunidades agrícolas, e isso acaba trazendo imigração de ambos os lados, por causa do começo de uma movimentação econômica numa região onde era basicamente um deserto. Então a gente pode falar que a região hoje em dia tem 12 milhões de pessoas, onde é hoje em dia Gaza, Israel, Cisjordânia. Na época tinha 500 mil, 400 mil pessoas, estou falando de 1860, né? E aí essa imigração judaica começa a chegar, começam a se fundar cidades, kibbutz, comunidades, obviamente que dentro de uma ideia de costa, né? Porque numa época que não tem aviação, o único lugar de comércio, obviamente, são os lugares onde tem os navios e os barcos que levam os produtos fabricados de um lugar para o outro. Então, onde tem costa tem mais gente, onde tem mais gente tem mais comércio. E esses lugares começam a crescer e a se desenvolver. Pessoas que moravam em outros lugares do Império, na época e depois sob o mandato britânico, que estavam afastados da costa, em lugares empobrecidos já com o declínio do Império Otomano, começam a imigrar para a costa, porque lá tem trabalho. Então existe um aumento da população judaica aqui e, obviamente, de árabes também, na mesma região. E esse número começa a crescer. Árabes têm mais que judeus e os números começam a crescer. E esses números começam a crescer e começam a se tornar um problema. Porque o que era nacionalismo judaico para criar um Estado judeu na região era visto pelos árabes que moravam aqui, tanto os cristãos como os muçulmanos, de uma maneira de que esse nacionalismo não representava a sua identificação nacional, né? Identificações pessoais. E ao mesmo tempo que eles estavam vendo que outros países em volta estavam sendo criados, outros países árabes, como a Síria, a Jordânia, o Líbano. Isso é um fato interessante a ser contado. A região da Arábia, que é o nome dado para toda a região da Península Arábica, era uma região também dominada por tribos, né? Cada cidade tinha suas tribos mais importantes, e obviamente as cidades de Meca e Medina, onde estão as duas mesquitas mais sagradas do mundo, tem famílias prominentes que estão lá há séculos, desde a época de Maomé. Então essas famílias que obviamente dominam a região e dominam a estrutura política da região antes de existir o conceito de Estado-nação, eles começam a fazer, obviamente, uma certa, para se proteger, obviamente, no fim do Império Otomano, eles fazem um acordo com a Inglaterra através daquele agente famoso que todos vocês conhecem, chamado de Lawrence da Arábia. E Lawrence da Arábia faz um acordo com a principal família da Península Arábica para que, se eles ajudassem a convencer os outros e as outras tribos a lutarem do lado dos ingleses contra os otomanos na Primeira Guerra Mundial, eles vão dar a essa família o direito de custódia das mesquitas e criar um reinado para elas. O nome dessa família é Al Saud e assim se torna a Arábia Saudita. Daí vem o nome Arábia Saudita, da família Al Saud. Então existem príncipes ligados à família real saudita que existem, se vocês pegarem todo o sobrenome delas por extenso, tem vários nomes até chegar no último, que é Al Saud. Então isso significa que eles provêm da família real, da família da tribo que ganhou a custódia para montar o país chamado Arábia Saudita, que é um reinado totalitário hoje em dia que domina a região, ok? E tinha outra família que brigou com a família Al Saud justamente porque eles queriam essa custódia. E por que eles queriam essa custódia? Porque essas duas famílias têm provas físicas documentadas, eu nunca vi, mas eles dizem que tem, e dentro dessa, não é uma área de expertise, mas existe aí provas documentadas de escrituras de que tanto a família real saudita como a família hashemita, que vocês já vão entender quem é,
têm descendência direta de Maomé de 43 ou 44 gerações. E por serem descendentes diretos do profeta, eles têm o direito da custódia das mesquitas. Então eles entraram em conflito, e esse conflito quem ganha é a família Al-Saud. E a família Shemita liga para os ingleses e fala: escuta, eu ajudei vocês na Primeira Guerra Mundial, eu também quero um território para ser rei. E aí os ingleses falam: ok, eu vou dar então um território para vocês a leste do Rio Jordão, chamado de East Bank. E aí então a Inglaterra, em 1922, pega o mandato britânico para a Palestina, que tinha sido reconhecido pela Liga das Nações, pelos acordos de San Remo, etc, etc, e faz uma divisão aqui e dá a Transjordânia para a família Hashemita, do Emir Abdullah. E ele vem da Arábia Saudita com a sua família e com outras pessoas da sua tribo e montam o reinado da Jordânia. Então seria um estado árabe dentro da região da Palestina, que foi criado para esse rei. Isso em 1922. E aí se limita o mandato britânico para a Palestina, começa a ser chamado somente a região que é a oeste, ou a oeste do Rio Jordão, chamado de West Bank. No caso, tudo que é a oeste do Rio Jordão é considerado a margem ocidental. E aí o território do mandato britânico se limita somente a essa região, em 1922, por uma decisão unilateral da Inglaterra, que não é aprovada, não é nem colocada a voto na Liga das Nações, que tinha definido um território muito maior. E, ao mesmo tempo, a própria Liga das Nações, dentro da sua aprovação do mandato britânico, tinha uma cláusula que dizia de que os ingleses precisavam cumprir a Declaração Balfour, que tinha sido um mês antes. Essa declaração, assim como os judeus foram pedir ajuda para o sultão, na época do Império Otomano, quando o Império cai, eles vão para os ingleses. Eles viram para os ingleses e falam: nós queremos que vocês reconheçam a legitimidade de a gente criar um país para os judeus aqui, em algum lugar aqui, nessa região aqui. E os ingleses falam: ok, nós vamos dar essa declaração para vocês, nós somos simpáticos a isso. Eu conto para vocês aqui um segredo: o que convence os ingleses de falar sim para os judeus é porque o presidente da Organização Sionista Mundial da época, chamado Chaim Weizmann, aliás, como uma faculdade de Química, Física e Biologia, todo mundo, não sei se vocês já escutaram, do Instituto Weizmann de Tecnologia em Israel, que é o Instituto de Pesquisa de Química, Física e Biologia, tem vários prêmios Nobel, é em nome de Chaim Weizmann, que era químico. E lá em 1916, ele vira para os ingleses e fala: se vocês derem a declaração para mim, eu dou a fórmula da amônia para vocês. E assim a amônia se tornou pública para o mundo inteiro. Então Chaim Weizmann inventou essa fórmula, deu para os ingleses, e os ingleses deram uma declaração oficial da Inglaterra, dizendo que eles eram favoráveis e simpáticos à ideia da criação de um Estado, de um lar nacional judaico na região do mandato britânico, que incluía as duas regiões. Então, uma pessoa antes de 1922 que chegava aqui de barco, poderia eventualmente vir morar aqui, porque está dentro do mandato, mas enfim, no final das contas, esse mandato é dividido, 78% do território vai para criar o reinado da Jordânia, e o mandato fica concentrado nessa região que vocês já agora estão reconhecendo mais ou menos esse mapa. E aí então começam-se os problemas, porque nós temos árabes e judeus morando em comunidades afastadas, porém próximas, e os judeus querem criar em parte dessa região um país, um Estado-nação, uma entidade política soberana, que vai obviamente atender com elementos que significam a cultura judaica, as tradições judaicas, etc. e tal, e existem árabes que querem não viver baixo essa soberania, que por mais que ela seja ou não democrática, eles preferem ter a sua autodeterminação nacional com o seu país. E vendo, obviamente, outros países árabes sendo formados em volta, isso traz mais ainda necessidade para eles fazerem esse país. Não existe diferença étnica e nem religiosa e nem cultural entre os árabes que moravam aqui e moravam aqui. Eles são as mesmas pessoas. E a descendência hoje em dia dos jordanianos é 75% de árabes palestinos. Eles não são da tribo, da família real, que hoje em dia é o rei da Jordânia, que a origem deles é da Arábia Saudita, e por isso que vieram 100 anos atrás para essa região. Então a maior parte da população que mora hoje em dia na Jordânia
são árabes que já moravam nessa região daqui e não vieram da Península Arábica. Então isso traz aí uma ideia de que o nome Jordânia já é uma questão em relação ao à própria legitimidade do país existir como reinado e o rei ser uma minoria que controla uma maioria desta forma. Mas isso é uma questão para as perguntas, porque foi levantado isso ontem no campus de São Bernardo. Eu acho extremamente interessante essa questão. E aí então, essas imigrações de judeus, obviamente com as imigrações árabes que já haviam ocorrido, as duas populações aumentando, tensões começam a acontecer em relação a esses dois movimentos. O movimento sionista muito organizado comprava já há alguns anos terras privadas de proprietários árabes que moravam aqui ou que moravam em outros lugares da região, que não necessariamente moravam na região daqui porque era árida e muito pantanosa, muitas regiões tinham malária, era difícil de plantar, etc. e tal. Então, muitas pessoas que tinham territórios aqui moravam em Damasco, no Cairo, em Beirute, que já eram cidades grandes nessa época. E aí então essas brigas entre árabes e judeus causam obviamente uma revolta árabe lá em 36, e em 37 a Inglaterra tenta tomar uma decisão dividindo a região em dois lugares para criarem dois estados, um estado árabe e um estado judeu. Não se usavam os nomes Palestina e Israel nessa época, porque tudo era uma região da Palestina, não existia um nacionalismo palestino com a bandeira e com a história que nós conhecemos hoje em dia em 2018. Nessa época eram todos tinham um passaporte do mandato britânico para a Palestina, então era uma bandeira parecida com a bandeira da Inglaterra na época, ok? E os judeus não são oferecidos, então fazem uma comissão, vai todo mundo para Jerusalém, né, onde tem a central do governo da Inglaterra do mandato. Eles abrem uma comissão, uma CPI, demora 6, 7 meses para terminar. Eles fazem uma varredura em toda a região, veem onde tem mais judeus, onde tem mais árabes. Obviamente a região é basicamente desértica, tá, gente? O fato de ser colorido não quer dizer que tem gente morando em cada ponto do mapa, mas os judeus estão concentrados mais no laranja e os árabes estão mais concentrados no rosa, né? Basicamente daqui para baixo não tem somente alguns povoados beduínos, que são muçulmanos, e aí então essa proposta é colocada na mesa em 37. A liderança judaica aceita essa proposta e a liderança árabe desorganizada na época rejeita essa proposta. Isso não é uma questão de opinião, existem todos esses documentos nos museus, tanto em Israel como na Inglaterra. A decisão está tudo gravado, documentado, das falas das lideranças ao longo dessas comissões, ao longo desses 6 meses de negociação. O que na verdade faz com que os árabes dizem não à proposta é porque a nossa cultura aqui no ocidental, formação de Estado, o Estado-nação, com um governo executivo, com essa divisão de poderes entre o legislativo e o judiciário executivo e essa hierarquia linear para baixo, hierárquica na vertical, não existe um problema de governar e decisões. Bem ou mal, o presidente do Brasil tem o poder de tomar decisões que ninguém mais tem poder, e ninguém tem poder também de fazer e não fazer alguma coisa, né? A não ser que por esquemas de coalizão, esquemas tanto de partidários. Mas no caso dos países árabes, até os dias de hoje, a forma de governo, a forma de exercer o poder, ela é muito horizontal. Então, existe um presidente, mas ao mesmo tempo existem outras figuras que têm tanto poder ou mais do que o presidente do país. E um exemplo disso é uma reunião que teve no Irã entre o presidente do Irã e o chefe das guardas revolucionárias iranianas, que deu um tapa na cara do presidente porque ele não concordou com uma frase que ele falou, e nada aconteceu nem com um nem com o outro. Então isso não é uma coisa que normalmente se vê onde existe uma organização de divisão de poder, etc. e tal, dessa forma. E eventualmente o presidente do Irã pode até mandar o chefe das guardas revolucionárias, que é um militar, fazer alguma coisa, e ele pode simplesmente falar que não vai fazer e fazer o que ele bem entender, e nada pode obrigá-lo a fazer isso. Então essa divisão de poder, esse cabo de guerra que existe nesses países, já existia aqui entre as lideranças árabes nessa região, e fizeram com que no final das contas a decisão de não aceitar a proposta, e o fato de eles não aceitarem a proposta, eles intensificam essa revolta árabe,
Essa revolta árabe que começou em 36 vai acabar em 39, com a liderança desses árabes ou expulsa, ou morta, ou presa. A principal liderança chamava-se Ijamin al-Husseini, era o grande mufti de Jerusalém, um símbolo, uma figura religiosa e política que representava os interesses da maior parte da população árabe que morava na região, ok? De muçulmanos, e ele vai e é exilado pelos ingleses e ele viaja à Europa. Aí começa a Segunda Guerra Mundial em 39 e a decisão do mufti de se aliar à Alemanha faz com que a liderança árabe na região perdesse o último grão do saco de barganha para tentar conseguir alguma coisa dos que iam ser os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Então aqui a gente vê uma foto do mufti de Jerusalém se encontrando com Hitler em 1941. Existe também documentado, gravado em áudio, o script desse encontro, para quem tiver curiosidade de ler ou de escutar. Escutar tem que ir até Londres, está no Museu Militar da Inglaterra, mas está em inglês e a gente pode até disponibilizar em português, porque a gente está justo traduzindo para o português. O script dessas conversas foi bem protocolar, né? Um fala, depois o outro fala e tal, eles não falam a mesma língua, então tinha lá um tradutor. O que o mufti pede a Hitler é que ele aplique a solução final aos judeus também na região da Palestina. Ele pede que se Hitler ganhe a guerra, e a ideia de Hitler, caso ganhasse a guerra, era conquistar o Cáucasos. Fala Cáucasos? A região da Cáucasos. Que no final das contas é lá em cima lá da Turquia e tal, e se você desce, você chega no norte de Israel. Então a ideia de Hitler era eventualmente também chegar pelo norte da África, se sobe para o Egito, e também dá para chegar na região da Palestina, na região de Israel, e no final das contas ele pede para que Hitler aplicasse essa solução final, ele chamava de solução definitiva dos judeus na região. E obviamente Hitler concorda, ele diz que os judeus são e toda aquela história racista de que os judeus são aquela raça que traz o que eles dizem que são doenças, etc, etc. Então existe o antissemitismo nas suas várias formas, né? Antissemitismo em relação à raça, antissemitismo em relação à religião, o antissemitismo em relação à nacionalidade, ou ao nacionalismo judaico. São formas diferentes de antissemitismo e de racismo. E é essa aliança que ele faz com Hitler. No final das contas não dá certo, a Alemanha perde a guerra, o mundo descobre só depois da Segunda Guerra Mundial o que aconteceu no Holocausto. Os que sobrevivem, né, por causa da Segunda Guerra, os que sobrevivem começam a sair da região da Europa a centenas de milhares e começam a vir para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos, para o México e para a região de Israel, antes da fundação do Estado. E aí então, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU é formada e os ingleses decidem que não querem mais resolver a história, porque é muito complicado, e eles jogam para a ONU. E a ONU faz uma comissão e envia também para a região. 10 anos depois, fazem novamente todo o trajeto para ver onde tem maioria judaica, onde tem maioria árabe, para tentar fazer uma homogeneidade na região, e eventualmente foi colocado aí transferência de populações. As lideranças árabes eram a favor, as lideranças judaicas eram contra. Enfim, no final das contas, 29 de novembro de 47, presidida por um diplomata brasileiro, é colocado nas Nações Unidas uma votação da Assembleia Geral de divisão 2 do território, segundo a proposta de 2 estados, um árabe e um judeu. Mais uma vez, só se usava esse termo, um estado árabe e um estado judeu. E aí então, dentro obviamente dessa escuta, dessa reunião na ONU nesse dia, todos os líderes que querem falar ou expressar alguma coisa e entrar na história vão e falam e dizem alguma coisa referente à opinião deles em relação a isso. E a Liga Árabe, que já existia na época, em 45, em 47, representando 11 países da Liga Árabe na época, Iraque, Marrocos, Síria já existia, Jordânia já existia, Líbano já existia, Egito já existia, toda a Liga Árabe junta, vota não à proposta de divisão. E os dizeres dessas pessoas na época, principalmente o chefe da Liga Árabe na ONU nesse dia disse, abre aspas,
será uma guerra de extermínio e de aniquilação, como foi a guerra contra os mongols e como foi a guerra contra os cruzados. Fecha aspas. Então a expressão não só da vontade de haver um acordo, mas a vontade de não deixar que os judeus vivessem aqui era grande, e a ideia de que uma guerra poderia ser evitada era quase nula. De qualquer jeito, a votação é aprovada por 33 votos contra 10, então a Assembleia aprova a divisão para haver 2 estados aqui, só que a decisão não é implementada, e ela não é implementada porque a Assembleia Geral da ONU não tem poder de lei, não pode implementar nada à força, ela é uma recomendação muito forte, porque é a Organização das Nações Unidas falando alguma coisa, mas ela não pode implementar nada se as duas partes no conflito não aceitam, né? É que nem o julgamento de um cara que está se separando, o cara tenta fazer lá o que a gente chama de uma paz antes de ir para nada jurídico forte, de decisão. Só que se um dos dois não quer aceitar o que o juiz está propondo, vai para o litigioso, vai para o processo, vai para tudo isso. Então aqui no caso, essa proposta aprovada, já existe cidades em Israel, já existe um governo judaico local, baixo o mandato britânico, Tel Aviv, é de 1909, então estamos falando que a cidade já existia grandes empresas israelenses funcionando na época, com outro nome, com o nome Palestine, com o nome Palestina, então a orquestra sinfônica, a empresa aérea, a empresa elétrica dos judeus que se governavam nessa região, já existiam usando o nome Palestine, porque era o mandato britânico para a Palestina, e aí então em 47, quando é aprovado, começa uma guerra civil, uma segunda guerra civil, que começa a se espalhar em toda a região, só para vocês saberem que a proposta era os árabes ficarem com laranja e os judeus ficarem com o azul. E estamos falando de entidade política soberana, não estamos falando de território privado. A maior parte do território aqui é aberto, não é de ninguém. Existem poucos territórios privados de ambos os lados, de judeus e dos árabes. Estamos falando de fronteiras e entidade política soberana, governo, reconhecido internacionalmente. Ok? E aí, nesse sentido, quando começa essa guerra civil, os judeus e os árabes começam a se atacar mutuamente, massacres de um lado, massacres de outro, falsos massacres que não ocorreram, que fazem as populações debandarem de medo, judaicas de um lado, árabes de outro, com medo de caírem em lugares que vão se tornar soberania de um lado quando você pertence ao outro lado. E aí então uma guerra civil começa até o dia 14 de maio de 1948, que a ONU determinou que era o último dia do mandato. Então, a partir do dia 14 de maio de 1948, que o mandato britânico pela ONU terminaria. Eu faço a primeira pergunta para vocês: de quem é o território no dia 15 de maio de 48? Alguém sabe? De quem é o território? De ninguém. De ninguém. Quem falou? Quem respondeu? Falha de ontem. De ninguém. Não tem entidade política soberana. Existem territórios privados, mas o território não é de ninguém. E aí, quando acaba o mandato, Israel, no mesmo dia que o mandato terminava, se declarava independente na região que se foi designada. E a guerra civil que já estava rolando, ela continua com uma guerra generalizada, porque o Líbano, a Síria, a Jordânia, o Egito, os 4 países em volta, junto com mais 5 países que mandam armas ou soldados ou dinheiro, o Iraque, Marrocos e Líbia, se juntam para tentar impedir a independência de Israel, que se declara independente no azul. E começa uma guerra. E essa guerra dura 1 ano e meio para terminar, que é a Guerra da Independência. E quando ela termina em 1949, esse é o mapa que existe. Essas são as fronteiras determinadas por acordos de cessar-fogo. Foram assinadas primeiro com o Líbano, depois com a Síria, depois com a Jordânia, depois com o Egito. O Egito estava dentro da faixa de Gaza. Os exércitos do Egito para aqui. O exército da Jordânia para na fronteira desse território daqui. Israel se funda no meio. O exército jordaniano está aqui dentro. E o exército egípcio está aqui dentro. Então o que acontece aqui nesse momento? Israel consegue sobreviver a esta guerra, mata 1% da população a guerra. 8.000 pessoas morrem de judeus. Pessoas que